Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Rádio Observador. São 6 horas. Bom dia, eu sou o Miguel Pina Andrade. Está na hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Hoje é dia de derby lisboeta. Sporting e Benfica jogam às 6 da tarde em Alvalade. O encontro pode ser decisivo para as contas do campeonato. O Sporting é segundo classificado, está a 5 pontos do líder Futebol Clube do Porto, mas tem menos um jogo. Já o Benfica está a 7 pontos da liderança, mas ainda luta pela segunda posição, que é de lugar de acesso às eliminatórias da Champions League. A partida joga-se na Casa do Leão, em Alvalade, onde o Sporting não conhece o sabor da derrota para a Liga desde a 4ª jornada, quando perdeu com o líder Futebol Clube do Porto, e se perder amanhã, Rui Borges admite que chegar ao topo fica difícil, mas garante que a toalha não vai cair ao chão. Matematicamente, para já não penso nisso, penso em ganhar, como é lógico, por isso nem sequer olho para o jogo dessa forma. De resto, fica mais difícil, como é lógico, mas é possível porque matematicamente não é possível, por isso é muito por aí. O treinador do Sporting, Rui Borges, que sobre o adversário Benfica deixa elogios. É uma equipa muito dinâmica em zona de corredores, muito intensa, muito competitiva, muitos cruzamentos. E em termos defensivos também temos de ter a mesma vontade, a mesma intensidade para defender a nossa baliza, para continuarmos a ser também das melhores defesas, e é isso que nós queremos também. Rui Borges em conferência de antevisão à partida desta tarde. Do outro lado está um Benfica que ainda não derrotou nenhum dos rivais para a Liga. É por isso preciso fazer melhor, até porque o técnico José Mourinho admite que o segundo lugar ficará muito difícil de alcançar em caso de derrota, e quanto às contas do título, o técnico português é pragmático. Uma coisa é matemática pura e outra coisa é o pragmatismo dos números. Eu acho que se nós não ganharmos o jogo, vamos dar tudo até ao final. Enquanto for matematicamente possível, vamos atrás. Se deixar de ser matematicamente possível, continuamos a ir atrás daquilo que é a natureza e a história do clube, mas ficaria obviamente muito mais difícil. Osnes, Tomás Araújo e Richard Rios estão disponíveis para o encontro. Mourinho não quis ficar atrás de Rui Borges e por isso também deixou muitos elogios ao Sporting. Que o Sporting está bem, está muito bem, está a jogar muito bem, e que fez agora recentemente dois jogos muito bons na Champions, e que nós obviamente temos que ser pragmáticos e coerentes e até humildes, no sentido de reconhecer que vamos ter um jogo muito difícil, com um derby que eu não sou propriamente um top em estatísticas, mas parece-me que o Benfica há muito tempo que não ganha o derby de Alvalade, mas vamos lá para ganhar. A última vitória das Águias em Alvalade remonta à temporada 2021-2022. O Sporting Benfica arranca às 6 da tarde. O relato e a análise são para ouvir em direto aqui na antena da Rádio Observador. Depois do derby, há jogo no Dragão entre Futebol Clube do Porto e Tondela. Francesco Farioli quer a equipa focada no duelo em casa para o campeonato e não no derby em Lisboa. Pela frente, o Porto tem um Tondela que em 8 jogos no Dragão até já conseguiu uma vitória. Foi há 10 anos. Sobre o grande jogo da jornada, o técnico italiano do Futebol Clube do Porto diz que o resultado é secundário. Não nos podemos deixar distrair, não podemos criar expectativas, porque na realidade ambas as equipas são candidatas ao título. Por isso, sejam quais forem os resultados, vamos aceitá-los naturalmente, mas o mais importante é o que vamos fazer e como vamos abordar o jogo de amanhã. Francesco Farioli, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro deste domingo. O Futebol Clube do Porto Tondela arranca às 20h30 da noite e é também para ouvir em direto aqui na Rádio Observador.
Começa hoje a primeira visita oficial ao estrangeiro de António José Seguro. O Presidente da República chega hoje a Madrid, onde se vai encontrar com as mais altas figuras espanholas. Os encontros com o rei Filipe VI e com o Primeiro-Ministro Pedro Sánchez são só amanhã. A chegada do chefe de Estado está prevista para hoje, perto das 4 da tarde em Madrid, mais uma hora do que em Lisboa. Hoje à tarde, António José Seguro reúne-se na residência do embaixador de Portugal em Madrid, com jovens portugueses que estudam ou trabalham em Espanha. Amanhã é recebido no Palácio Real pelos reis Filipe VI e Letícia, vai ser acompanhado pela mulher Margarida Maldonado Freitas. O Presidente da República reúne-se com o chefe do governo espanhol no Palácio da Moncloa às 4h30 da tarde, locais. Falamos ainda de António José Seguro. Na próxima semana, o Presidente da República vai receber os parceiros sociais para discutir as alterações à lei laboral pretendidas pelo Governo. Vai ser na quarta-feira, um dia antes do Secretariado Nacional da UGT votar a mais recente proposta do Executivo de Montenegro. A CGTP, que foi excluída das negociações pelo Governo, vai ser recebida em Belém. Trata-se de uma promessa cumprida, já que o Presidente admitiu chamar os parceiros sociais depois de fechada a fase de negociações com o Governo. Prometeu também vetar a proposta caso não saísse qualquer acordo da concertação social. Primeiro reúne-se na quarta-feira para ouvir os parceiros sociais. Destaque também para a reunião do Secretariado Nacional da UGT, onde as alterações à Lei do Trabalho podem mesmo voltar a ser rejeitadas. Foi pelo menos o que admitiu ontem o Secretário-Geral Adjunto Sérgio Monte, no âmbito de um debate organizado pela Associação Causa Pública, que contou com a presença da CGTP. O Secretário-Geral Tiago Oliveira espera que a UGT não assine o acordo sobre as alterações à Lei Laboral. Na resposta, Sérgio Monte diz que os membros do Secretariado Nacional concordam com a grande maioria dos portugueses, rejeitam a proposta do Executivo. Caso não haja acordo, o Governo já ameaçou enviar ao Parlamento o anteprojeto inicial, enriquecido com os contributos dos parceiros sociais. O Governo promete encontrar nos próximos dias uma solução para as dívidas do INEM aos bombeiros. É a primeira reação política à rescisão do acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica por parte da Liga dos Bombeiros Portugueses. À Rádio Observador, o presidente do organismo, António Nunes, admite tratar-se de uma decisão irrevogável. Ora, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, rejeita uma ruptura entre as duas entidades e deixa uma palavra de conforto aos portugueses. Diz que o socorro não está em causa. Não há ruptura. Eu estive a falar com a minha colega da Ação Governativa da Saúde, dizer que os bombeiros são absolutamente insubstituíveis. Quer dizer uma palavra de grande conforto aos portugueses, que não vai deixar de haver socorro, e nós, o Governo, nos próximos dias resolverá, encontrará uma solução para resolver a questão colocada pela Liga dos Bombeiros Portugueses. Esta tarde, em comunicado, o INEM reagiu à renúncia do acordo com os bombeiros por sucessivos incumprimentos. O Instituto de Emergência Médica justifica os atrasos nos pagamentos com a falta de orçamento, uma situação que Luís Neves considera inadmissível. O que eu quero dizer, e já terminei em nome do Governo, é que nós iremos falar no curto espaço de tempo possível para resolver essa questão. Não é admissível, de facto, encontrar-se aqui dívidas que estão e que põem em causa a sustentabilidade das corporações e das associações humanitárias. O Ministro da Administração Interna, Luís Neves, sobre as dívidas do INEM aos bombeiros. De acordo com a Liga dos Bombeiros Portugueses, o valor ronda os 20 milhões de euros. No Médio Oriente ainda está longe um acordo final de paz entre o Irão e os Estados Unidos. É o que afirma o principal negociador iraniano em entrevista à televisão estatal. Mohammad Bagher Ghalibaf diz que em alguns pontos já se chegaram a conclusões, mas há outros em que as duas partes ainda estão longe de um acordo final. Isto acontece depois do Irão ter anunciado ontem que iria fechar novamente o Estreito de Hormuz. Invoca repetidas quebras de confiança, já que os Estados Unidos mantiveram o bloqueio naval aos portos iranianos. Antes disso, o Irão fez pressão para que os navios pagassem uma taxa para passar pelo Estreito em segurança, uma medida que complicou as negociações com os Estados Unidos. Ora, Ghalibaf, em entrevista à televisão estatal, enquadra a situação do Estreito de Hormuz como uma vitória estratégica para Teherão. O Hezbollah promete retaliar contra os ataques israelitas no Líbano. O líder do grupo xiita falou hoje pela primeira vez desde que o cessar-fogo entrou em vigor na região. Num comunicado lido na televisão, Naim Qassem garante que os militares do Hezbollah estão prontos a responder a quaisquer violações ao acordo e reforça que uma trégua não pode ser unilateral. A Bulgária vai hoje às urnas para eleger o Parlamento pela 8ª vez em 5 anos. O ex-presidente nacionalista pró-russo Rumen
Rumen Radev é o favorito. As sondagens apontam para uma vitória com 1/3 das intenções de voto. Mesmo assim, não há garantias de que consiga superar o prolongado impasse político. A Bulgária está mergulhada numa profunda crise política desde 2011. O governo pró-europeu demitiu-se no final do ano passado, depois de uma vaga de manifestações anti-governo contra a corrupção e o aumento dos preços. A notícia de fecho nesta edição das 6. Estou de regresso às 6h30 para atualizar toda a informação. Até já.